Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. O programa dessa semana está começando agora. E no programa de hoje vamos ter uma conversa com a neuropsicóloga Maria da Paz, que vai falar sobre TDAH. Maria, seja muito bem-vinda ao programa. Há muito tempo eu gostaria de conversar sobre esse assunto, porque hoje em dia, na atualidade, parece que virou uma modinha e que todo mundo tem um traço de TDAH, e eu acho que não é bem assim. Isso. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar, você como uma especialista em TDAH, neuropsicóloga, autora de livro na área e especialista também em emagrecimento e obesidade, qual é realmente o conceito de TDAH? Muito boa essa pergunta, é muito pertinente, precisamos esclarecer para o nosso público que o conceito de TDAH, primeiro, o TDAH é um déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno. Esse transtorno ele pode estar presente, no mínimo, em 2 ambientes. Então, a criança, agora nós estamos se reportando crianças e adolescentes, ela precisa ter esse comportamento de impulsividade, de hiperatividade, de desatenção em casa, na escola, no mínimo, e no seu convívio social. Analisando as características que correspondem ao DSM-5 e em 3 ambientes, ou no mínimo em 2, podemos já avaliar esse processo e dizer que é um TDAH. Um TDAH. Isso. Maria, como os pais, falando de crianças e adolescentes agora, como que os pais e os professores podem ajudar nesse processo quando identificam traços de TDAH numa criança, por exemplo? Geralmente, essa descoberta ela é muito peculiar dos professores. Em casa, geralmente a criança, como criança, ela é elevada, ela brinca, ela pula, ela é desatenta, ela esbarra. Para os pais, essa característica é comum, porque a criança é um período que ela está descobrindo o mundo, da hiperatividade, do movimento. Então, isso não fica tão perceptível para os pais. A partir do momento em que esse aluno, ou essa criança, ou esse adolescente ingressa na escola, que requer um pouco mais de atenção, requer que ele fique mais quieto para absorver esses conteúdos, as explicações, aí onde a mente inquieta começa, todo o movimento de braços, de perna, levanta, desatenção, olha para um lado, olha para o outro, belisca, sai, anda, e aí a professora começa a observar e chama os pais para que encaminhe para um profissional para uma avaliação. É muito recorrente esse comprometimento dessa criança na escola, é que leva as professoras a chamar os pais para uma avaliação e começa aí a história da criança nesse caminho do TDAH. E como é que é essa avaliação, como é que é esse tratamento após isso? A princípio, daí os pais procuram, às vezes tem pais que vão diretamente para o neuropediatra, tem outros que vão para o psiquiatra, outros procuram o neurologista, mas existe vários profissionais que podem avaliar essa criança ou esse adolescente. Pode ser o psiquiatra, o neurologista, o neuropediatra, pode ser o neuropsicólogo, geralmente as pessoas encaminham para o neuropsicólogo, recebo bastante encaminhamento de psiquiatra para avaliação. Depois, o psiquiatra, dependendo da dúvida, encaminha para uma fono, para uma TO. Então, é uma avaliação multiprofissional. A gente avalia todo o contexto da criança em várias disfunções que ela apresenta para fechar um diagnóstico, aí o médico dá o laudo. Então, e depois faz o tratamento com o neuropsicólogo. Isso. Caso, Maria, quais são os prejuízos que tu observa nas crianças e nos adolescentes que sofrem desse transtorno de TDAH?
Os prejuízos são vários, né? Se tratando da escola, por exemplo, uma criança desatenta, né, imperativa, impulsiva, ela causa muitos prejuízos para ela. Imagina uma sala aí, mais ou menos, com 25, né, 30 alunos, uma criança extremamente desatenta, inquieta, os conteúdos ali, né, vão acontecendo, que tem um currículo para se cumprir, e a criança, ela percebe que ela não está correspondendo, sabe, aquele movimento, né, aí vem as provas, não tira uma nota adequada para o seu nível de conhecimento. Isso vai causando uma certa frustração, né? E a criança vai percebendo, o adolescente vai percebendo que ele não está correspondendo, né? Vem a questão também da impulsividade, ter comportamentos bastante diferentes dos demais, e esses prejuízos vão levando essa criança muitas vezes ao isolamento, à irritabilidade, aí às vezes vem também a agressividade, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade geralmente vem agregado também ao TOD, que é o transtorno desafiador opositor. Então, a criança vai se percebendo, e os pais também, e os professores, que aquela criança ela está perdendo, né, conteúdos, momentos que ele precisava estar ali atento para aprender, para o seu currículo, e ela vai se perdendo e os prejuízos ficam muito mais aparentes, né, e precisa de um tratamento. E você comentou ali antes que o comportamento dessa criança e adolescente pode mudar de ambiente para ambiente, né? E que seria necessário, eu achei muito interessante, seria necessário mais de 2 ambientes para caracterizar isso. Né? E essa é uma síndrome que ela pode se manifestar, ela tem algum período específico para se manifestar, ou tem algum componente emocional ou estilo de vida que é mais frequente dessa síndrome se manifestar? Uma pessoa pode ter TDAH e nunca ser manifestado, por exemplo? TDAH é um transtorno, né, geneticamente comprovado. E ainda tem muitas pesquisas, né, para desvendar esse mistério, mas já é considerado um transtorno genético. Pode ser, já se tem literatura que fala do ambiente, na hora da gestação. Tem vários componentes que a gente pode aí investigar qual é a causa. Às vezes os pais têm outros transtornos. Geneticamente esse transtorno ele pode gerar aí desencadear mais na frente na infância. Então o TDAH ele não surge do nada. Ele sempre existiu. Sempre existiu, mas ele pode aparecer geralmente nos primeiros anos de infância e muito visível no período escolar. No período escolar. Isso. Maria, eu vou pedir um breve intervalo comercial. A gente volta falando sobre TDAH, mas no segundo bloco a gente vai falar sobre esse transtorno na vida dos adultos. Pode ser? Pode. Então, a gente volta já, não saia daí, que a gente volta no segundo bloco, continuando aqui com a Maria da Paz, que é neuropsicóloga, falando sobre TDAH.